Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Aqui é o irmão Gleito, novamente, dando continuidade a mais a leitura bíblica no livro de 2 Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança até o Senhor. Versículo 1. Então deu ordem o rei, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Versículo 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com eles todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. Versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança até o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. A purificação do templo e do culto. Versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabelecerão para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército do céu. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até ao vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Versículo 8. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba, e derribou os altares das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Versículo 9. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comia pães asmo no meio de seus irmãos. Versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha, como sacrifício a Moloque. Versículo 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Versículo 12. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés, nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Versículo 13. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominações dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Versículo 14. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam
encheu ele de ossos humanos. Profanado e derribado o altar de Betel. Versículo 15. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Versículo 16. Olhando Josias a seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Versículo 17. Então perguntou: que monumento é esse que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Versículo 18. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Versículo 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Ele fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. Versículo 20. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Versículo 22. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como estas desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Versículo 23. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa celebrou ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Versículo 24. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que serviam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias acharam na casa do Senhor. Versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Versículo 26. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Versículo 27. Disse o Senhor também a Judá: removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. A morte de Josias. Versículo 28. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Versículo 29. Nos dias de Josias subiu faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. Versículo 30. De Megido, os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado e a deposição de Jeoacás. Versículo 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal, e era filha de Jeremias, de Libna. Versículo 32. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram seus pais. Versículo 33. Porém, faraó Neco o mandou prender em Ripla,
na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. Impôs a terra apenas de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Versículo 34. Faraó Neco também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome para Joaquim, porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Versículo 35. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro de cada um segundo a sua avaliação para o dar a Faraó Neco. O reinado de Joaquim, versículo 36. Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaias, de Ruma. Versículo 37. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seus pais. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe um comentário. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.